Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Vamos conversar hoje sobre um tema muito importante, que é sobre racismo, religião e branquitude. Vamos lá? Então, chegou o mês de novembro, na verdade, estou gravando o vídeo já aqui no final do mês, mas é um mês conhecido como o mês da consciência negra, que é um momento que a gente começa a refletir, né? Deveria se refletir o ano todo, mas em muitos lugares é um momento dedicado a se refletir sobre a luta dos povos escravizados no nosso país. E a gente tem no dia 20 a lembrança de Zumbi dos Palmares e Dandara como sinais de resistência negra contra a escravidão. Então é um momento que a gente lembra muito sobre as questões raciais em nosso país e nos ajuda a pensar um pouco como isso marcou a nossa história como Brasil e como ainda hoje a gente recebe os benefícios como pessoas brancas por causa da escravização e do racismo, e o quanto populações negras e outros povos sofrem ainda por causa dessa situação. Então, para vocês terem uma ideia, se vocês pensarem na história do país, que tem cerca de 500 anos, menos de 1/3 da nossa história, de fato, é uma história sem escravização. Então, a gente tem muito mais tempo de história com esse processo de desumanização de pessoas, com pessoas que sofreram violências extremas e muito menos tempo de um espaço que teoricamente daria direitos iguais a todos, tanto que a gente tem um histórico muito difícil de construção de leis de reparação histórica à população negra em nosso país. Então a gente vê como isso é necessário e é difícil, porque a gente olha que muitas pessoas negras ao nosso redor tiveram bisavós, avós que ainda estavam escravizadas, ou pais que não tinham direito à terra, ou enfim. E, por exemplo, muitos dos nossos conhecidos são os primeiros a serem pessoas universitárias nas suas famílias. Então isso tudo diz respeito ao que foi construído para a população negra em nosso país e quais coisas foram construídas para serem só para os brancos e serem direitos só dos brancos, como por exemplo o espaço universitário. Mas não é somente no espaço universitário que a gente vê desigualdades entre brancos e negros e vê como isso afeta no dia a dia. A gente tem visto muito no nosso país isso, e no mundo, a questão racial ressurgindo, principalmente com a morte do George Floyd, e recentemente com a morte do João Alberto Silveira Freitas, que morreu assassinado dentro de um Carrefour por seguranças. Ele foi espancado por seguranças em frente à tua esposa e morreu dentro do mercado. Quero que vocês pensem um pouco isso. Você vai com sua esposa no mercado, você é espancado até a morte, a tua esposa vê o seu assassinato e o mercado não se posiciona. Isso mostra como as consequências do racismo, e o racismo está encrustado em nossa sociedade e eles precisam ser conversados. E aí você pensa, por que eu conversei e botei a questão da religião no meio desse vídeo? É só porque meu canal fala sobre religião? Não. A religião é um dos mecanismos perpetuadores e também de resistência do povo negro sobre as questões raciais e a possibilidade de liberdade. Então, a gente vai chegar nessa ponte daqui a pouquinho. Como funciona a organização racial do nosso país? Diferente de cada país tem uma forma de se entender a questão racial. Por exemplo, nos Estados Unidos eles têm a política de uma gota de sangue. Então, se você tem uma pessoa negra na tua família, você necessariamente é considerado negro. Ou se você tem uma pessoa latina na tua família, você já, enfim, tem um olhar como latino
nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não, a gente aqui no Brasil considera a partir da cor da pessoa, né? Quanto mais retinta, mais ela vai sofrer racismo, e quanto menos retinta, menos ou não vai sofrer racismo, né? Então aqui no Brasil a gente tem a seguinte organização: nós temos as pessoas brancas, como eu, assim, que tem pele normalmente mais rosada, traços mais finos, enfim, cabelos lisos, em tons de castanho claro, louro, ruivo, enfim, isso não significa que só isso faz a pessoa ser branca, tem outras questões, né? Temos aquilo que a gente chama de pardos, que são pessoas de pele mais clara, mas que ou tem traços negroides, como nariz largo, boca larga, enfim, o formato do corpo, cabelos normalmente castanhos escuros, olhos também escuros normalmente, cacheados ou crespos, enfim, como uma composição de coisas que fazem que ela possa ser identificada como uma pessoa que sofre racismo na nossa cidade. E tem as pessoas retintas, né, que na categoria do IBGE são os pretos, né? E os pretos são pessoas que têm a pele mais escura, que têm mais traços, enfim. E aí, tanto os pardos como os pretos são considerados negros, né? Os negros não são somente as pessoas de pele mais retinta, pele mais escura ou com muitos traços negroides, ou enfim, uma pessoa que nasceu necessariamente em Angola ou enfim, em algum país africano. Não, negros são todos aqueles que são identificados na sociedade como tal, né? E, enfim, tem na sua história, nos seus traços e principalmente na cor da pele as marcas de África, principalmente na tua vida. E aí, além deles, óbvio, existem a população indígena, a população descendente de asiáticos ou asiáticos, né, que a gente usa a categoria amarela, e outras pessoas que variam de questões de raça e etnia, árabes, enfim, que é interessante da gente observar. E aí, essa classificação do IBGE de pardos e pretos, que a gente chama de negros, eles são a maioria da população. A maioria da nossa população se encontra nesses dois espectros, né? Então é por isso que ele fala que o nosso país é um país negro, porque a maior parte da população se encontra no espectro pretos e pardos, né? Pretos, pessoas que foram menos embranquecidas, e pardos, pessoas ainda com traços negroides, mas mais embranquecidas, né? E isso também se aparece nas religiões. Por exemplo, as duas religiões que mais têm seguidores no nosso país, então, primeiramente, o catolicismo, com 60%, e os evangélicos, com cerca de 30%, eles têm maioria de pessoas negras, isso é, pardos e pretos, né? E isso é uma questão muito complexa dentro, por exemplo, da experiência religiosa. Se você pensar, por exemplo, que o nosso país, por 500 anos, enfim, por 300 anos, a gente foi um país que foi oficialmente católico, e nessa oficialidade do catolicismo era obrigado que a pessoa fosse batizada, que a pessoa tivesse que fazer catequese, que a pessoa, enfim, tivesse que se adequar a um padrão europeu e negar suas raízes, por exemplo, da cultura africana, de entidades africanas, de orixás, né? A gente se pergunta, mas então como é que fica isso, né? Uma religião que por muito tempo pediu para negar suas raízes africanas, atrai ainda tantas pessoas negras para dentro dela, né? Essa é uma das complexidades, né? Como é que a gente pode, por exemplo, entender um catolicismo que veio da Europa, né? Porque a nossa base é do catolicismo de Roma, né? Que tem um apreço assim pela ideia europeia, até mesmo às vezes de demonização dos povos negros. E mesmo assim, no nosso país, a gente tem um país que escolhe por conta própria seguir essa religião, já que ela não é mais a religião oficial. Muitos motivos, né? Tanto de costumes familiares, mas também de vários tipos de resistência que foram construídos dentro da religião. Então, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito é o sincretismo, né?
coisas que a gente vê em religiões de matriz africana dentro do catolicismo, né? A gente vê, por exemplo, São Jorge, né? Que é um santo que tem traços, que é um santo católico, mas que tem traços de uma matriz afro-brasileira, né? E vários outros tipos de resistência, a partir de festas, a partir de, enfim, a nossa padroeira do nosso país é uma Santa Negra, né? A Nossa Senhora de Aparecida. Então, de certa forma, a gente vê dentro da religião esses conflitos ainda também de racismo, né? De ver que a maioria da população dessa religião é negra e, ao mesmo tempo, quando a gente vê a quantidade de padres, a gente vê de liderança religiosa, normalmente são pessoas brancas, né? Mas, ao mesmo tempo, quem organiza as festas, quem escolhe as músicas, enfim, normalmente são pessoas negras e a partir dali se cria uma resistência, né? E isso é um cenário do nosso país, né? Ao mesmo tempo, a gente tem maioria de população negra, a gente tem na liderança pessoas brancas, majoritariamente, mas mesmo assim a gente dá um jeito de construir resistências e ver resistências de população negra, né? E de pessoas brancas conscientes para manter e construir uma igualdade nesse país. A gente vê uma coisa similar também dentro dos evangélicos no nosso país. Nossos evangélicos, diferentes do catolicismo, que teve um formato um pouco mais diretivo, né, de colonização de Roma por Portugal, de Portugal para o Brasil, né, e algumas missões. Os evangélicos vieram de lugares muito diferentes, né? Existiram evangélicos que vieram para morar, por exemplo, como são os luteranos no sul, que vieram, eles alemães, enfim, vieram para morar, não vieram para fazer necessariamente missão. Vieram os missionários, e isso é uma coisa que também pesa muito com a questão racial, porque muitos missionários que vieram para o nosso país eram missionários norte-americanos do sul, e essas pessoas do sul tinham escravos e estavam procurando um país que fosse legalizado ter escravos, e por que não vir para o Brasil, né? Então muitos missionários se interessaram de vir para o país porque era um país que era legalizada a venda, o comércio e a permanência de escravos, né? Então, de certa forma, a gente tem também esse cristianismo evangélico que chega do sul dos Estados Unidos, de batistas, enfim, que tem um ranço escravagista muito forte. A gente vê essas pessoas que vieram, por exemplo, da Alemanha, que também tem um histórico, enfim, a gente sabe, infelizmente, do que aconteceu com o nazismo na Alemanha, ou como a ideia eugenista de raças superiores também entrou, infelizmente, dentro de muitas igrejas, e muitos missionários e muitas pessoas de diversos lugares com ideias escravagistas, com ideias racistas, vieram fazer missões aqui no nosso país, né? E é claro que isso influenciou a forma de ser evangélico no nosso país. Aí você pensa, se uma religião que tem uma base, enfim, que teve tantos missionários escravagistas e tal, como é que é a religião que proporcionalmente tem mais negros no nosso país? Enfim, porque houve resistências. Então, uma coisa interessante quando a gente pensa nos evangélicos é que, por exemplo, o maior número de evangélicos no nosso país são evangélicos pentecostais. E o que são os evangélicos pentecostais? O pentecostalismo ele surge de uma forma de resistência dentro de comunidades negras. Por exemplo, a Assembleia de Deus, que é a maior igreja do nosso país, ela surge de uma resistência de uma igreja em Belém do Pará, de uma missão holandesa. Então, de certa forma, a gente vê como a resistência a partir de receber o Espírito Santo, de poder rodar, de poder se expressar em línguas, de ter poder e falar, independente se você é consagrado ou não, se você tem uma formação teológica ou não, isso afeta e é um espaço de resistência para muita população negra no nosso país, né? E aí você pode ainda chegar para mim e dizer assim, mas Rebeca, qual o sentido, mesmo tendo esses espaços de resistência e tanta gente resistindo dentro das religiões, por que as pessoas não escolhem logo uma religião que não tem um histórico racista, que não justificou a escravidão? Aí eu me pergunto, alguma religião não é racista? Alguma pessoa branca, alguma pessoa que, enfim, não seja negra, enfim, uma estrutura como a gente vive, não é racista?
Vou dar um exemplo disso. Das religiões minoritárias do nosso país, apenas o candomblé tem maioria negra. Todas as outras têm maioria branca. Aí você pensa assim, mas é porque por que as pessoas não procuram essas religiões? Porque dentro dessas religiões existe sim, dentro do budismo existe racismo, dentro do espiritismo existe racismo, dentro de, enfim, até mesmo a Umbanda foi embranquiçada. E isso é uma coisa assim, uma religião afro-brasileira que hoje tem maioria branca, maioria de classe média alta. Vê como o racismo até entrou em uma religião afro-brasileira, né? Então é muito complexo a gente dizer assim, mas então procura uma outra religião, procura uma religião que fale da negritude, dos orixás, e isso necessariamente vai preservar, ou uma religião não cristã, e isso necessariamente vai preservar do racismo. Não é. Eu vou dar um exemplo muito claro, né? Uma das histórias de criação da Umbanda, que foi no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no século passado. Por quê? Como foi essa criação? Um centro espírita estava começando a receber pretos velhos, caboclos, enfim, outros guias, outras entidades que não eram europeias ou brancas, né? E o centro espírita se rompeu, né? De certa forma que se criou a Umbanda, que recebia essas entidades que o espiritismo kardecista clássico achava como inferiores, e assim se criou uma outra religião porque aceitava pessoas não brancas para serem recebidas e terem conselhos espirituais da mesma forma que uma pessoa branca. Então a gente vê assim até na forma com que tipo de entidades a gente pode se relacionar ou não, nesses simbolismos, por exemplo, de imagem de Jesus branco, de olho azul no Brasil, um cara da Palestina. Tudo isso permeia, isso vai justificando o nosso racismo de cada dia. E isso não é uma questão de uma religião, né, do catolicismo ou dos evangélicos, é uma estrutura que permeia especificamente também a religião, mas também outras áreas da vida. Isso vai se perpetuando, nossas relações de trabalho, nossas relações de gênero, nossas relações no mundo, né? Então, por exemplo, se você vai numa igreja e você vê que sempre as mulheres que fazem a faxina são mulheres negras, né? Você está botando uma questão racial numa relação de trabalho também ali, né? E tudo isso tem implicações. E tudo isso que você acaba aprendendo dentro de uma comunidade de fé, ou você vê um paciente ouvindo isso dentro da comunidade de fé, isso vai ter implicações na forma de, por exemplo, ela está no trabalho, sua paciente, por exemplo, está no trabalho, ela ser uma pessoa branca, e o chefe fala assim, você é bem apresentável, diferente da outra pessoa aqui, e a pessoa que está ao lado é uma pessoa negra, por exemplo, de cabelo crespo, enfim. Então tudo isso vai se perpetuando, né? Então, por que eu trouxe esse vídeo assim? Porque se o racismo não fosse interessante, não existiria até hoje, né? Não existiria ainda essas desigualdades. Ela se perpetua porque tem pessoas conseguindo chegar em lugares de poderes graças ao racismo. A gente tem privilégios, pessoas como eu, brancas, ganhamos privilégios. É menos estranho a gente estar em alguns lugares, é menos estranho você ver uma mulher branca falando e estudando sobre religião do que uma pessoa negra, por mais que as pessoas negras sejam a maioria nas religiões. E isso é uma coisa também muito forte pra gente conversar, né? Por que as faculdades de teologia, por que as formações de padres e pastores, por que essas formações de liderança não representam de fato a maioria do povo que está nessas comunidades de fé? O que a gente como branco precisa ceder, né? De falar, de mudar, para que isso se torne algo de fato igualitário, né? E também o que nós como psicólogos ou outros profissionais que, enfim, estudam religião precisam repensar quando você, por exemplo, é branco, sobre as questões raciais que implicam aquela pessoa que você está atendendo, seja ela branca ou negra, né? Porque as questões raciais não aplicam só às pessoas negras, aplica a todas as pessoas da nossa sociedade. Pelo contrário, quem inventou o racismo eram os brancos, não os negros, né? Então eu quero que a gente entenda a nossa implicação nessa história, seja ela dentro das nossas comunidades de fé,
seja ela dentro dos nossos trabalhos, seja ela onde a gente for, independente se você é negro ou se você é branco. Principalmente se você é branco, você tem implicação ainda maior, porque seus antepassados e você até hoje recebe benefícios dessa violência que ocorre com negros até hoje. Então tá bom? Se você, enfim, achou interessante o vídeo, curta, comente, se inscreva no canal e a gente se vê em outras oportunidades. Até!